Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza. Troquei seu Eu não nome sou hoje. apresentador, né? Ah, você é um apresentador, host. Tá bom. Qual foi? Então tá bom, virou aquela. E hoje com a nossa super, mega, hiper, blaster convidada, Maire, ou Mai, que agora eu tô íntima, já tô chamando de Mai. Ela é professora de yoga, de Hypnobirthing. E qual que é o outro? Que eu esqueci. Auriculoterapeuta. Exatamente. Ela tem uma história, uma trajetória super legal e como ela chegou nessa profissão aqui na Nova Zelândia. Então também ela vai explicar um pouquinho sobre o que que é. Estou bem curiosa para saber, evitei ficar pesquisando muito para eu ficar surpresa. Então fiquem até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E rapidamente falando sobre os nossos parceiros. O Mike batendo O na Mike quer entrar Deixa aqui ele dentro abrir, do estúdio. Enquanto já tava lá. Rapidamente sobre os nossos parceiros. Então a gente tem Cambly, para começar por aí com o nosso código QNTC. Então, se você, por exemplo, quer aprender inglês, mas não tenho preguiça de ir para uma aula e tal, ou você quer aprender com um sotaque específico, Cambly tem professores do mundo todo, com todos os tipos de sotaque, que você pode praticar, conversar. E, gente, isso faz toda a diferença, porque eu aprendi assim, tipo, na marra, tentando conversar. E se você puder fazer isso no Brasil antes de você se mudar de país, já vai ser um ótimo adianto. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo tem. Eu nunca sei qual que é Todo qual. mundo usa. Cadê minha Havaianas, inclusive? Aqui, ó. Ai, deu um na sua cabeça. Ai, que lindo. Olha essa aqui que linda. É tipo uma Linda. rasteirinha, só que é Só uma veio um Havaianas. par, né? Cada Não, mês tem é um par. tem um uma. pé, né? E ela é linda. A gente tem vários modelos. Eles estão sempre trazendo o que tá rolando a moda lá do Brasil pra cá. Então, vão lá Ai. conferir. Chega rapidinho. Eles mandam pra nós. Em 2 dias já tá aqui. Arrasou. E a qualidade é Havaianas, né? Perfeito. Tem várias promoções. Tem Havaianas por $10 esses dias que eu vi. Bem bonita, tipo branca com rosinha ou azul. Então, assim, tá sempre rolando promoção. Então, vão lá conferir. E também tem o Instagram deles, que eles estão sempre postando as novidades que estão por vir. Todos os links dos parceiros estão na descrição. E o QR Code. E o QR Code No na QR tela. Code também tem nosso Telegram, né? Tem um Fala grupinho aí lá da sobre hora lá e tal. Galera tem... Ô, cara, vem pra cá. Agora eu vou pegar ele e você fala sobre o Telegram. Nossa senhora. Acho que ele quer sair dali. O Telegram é simples. É um grupo no Telegram do nosso podcast. Tem muita gente se ajudando lá e tal. E... muita gente fala assim, eu tô indo, sei lá, dia 30 de outubro, tem alguém indo também? Tipo, às vezes caso de tem alguém vindo junto, grupo de Working Holiday Visa, eles se ajudam lá, é muito bom. E a gente tá lá também conversando toda hora. Então Verdade. é muito da hora. Quem não tiver lá ainda é muito bom. E eu recomendo entrar. E eu tenho um presente pra Mai. Pera. Ai, Levantei no... Tcharam, a gente ia dar uma caneca, mas só que como você é a última dessa temporada, eu acho que você merece mais do que só uma Ai. caneca. Então, que linda. uma camiseta exclusiva aí do Que Ninguém Te Amei, Conta. amei. Muito obrigada. Galera. Zoou com a iMug, hein? Ih. Não zoei com a iMug, que a gente tá tomando canequinhas da iMug aqui, inclusive. Mas é que a Mai está participando do último episódio dessa temporada. Né, Não, a gente não temporada sabe, 2. né? Nessa temporada A gente não sabe qual ordem que a gente vai postar, então pode ser que... Agora tem que dá ser o mais último. ver. Agora vai ser o último. Agora deu. Agora já é. Mas, provavelmente, quando vocês forem assistir os próximos vídeos, já vai ter começado a temporada 3, que vai ser num estúdio novo, numa casa Se nova. mudando, é. Então vai ser bem legal. Mas é uma forma da Vai gente nada, vai vou ter que ir. despedir em grande estilo aqui dessa segunda temporada. Muito obrigada. Obrigada pela camiseta, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, já acompanhava vocês. E o convite me deixou muito feliz mesmo. De poder que contar um bom. pouquinho da minha história e talvez, né, ajudar pessoas de alguma forma que estejam pretendendo vir pro Brasil. Às vezes só pensar, não, mas se ela foi e conseguiu, talvez eu consiga também. Sim, né? com certeza. Só dar um estímulo pro pessoal. É isso aí, mas vamos lá. Conta um pouquinho sobre você. De onde que você é do Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha do interior chamada São Jerônimo. Passei a minha vida entre São Jerônimo e Butiá, que são 2 cidades minúsculas. Buchaca? Butiá. Butiá. Butiá, tá. Butiá. Peculiar. Não, tem várias cidades com nomes bem peculiares, mas essa é Butiá mesmo. É perto de Porto Alegre. Mas, enfim, né? Morei no interior a vida inteira até vir pra Auckland. Uhum. Então, Nossa, foi... saiu direto, lá né? do interior e já foi Exatamente. logo pro outro lado do mundo. Exatamente. Aí a gente faz uma viagem curta, né? Uma coisa... foi
bem estranha essa primeira impressão, né? Sair de uma cidade tão pequena para uma cidade tão grande, mas foi bem legal. Mas morei no interior a vida inteira, trabalhei no interior, fazia faculdade de enfermagem quando eu morava no Brasil. E a faculdade era numa cidade maior, então eu tinha que viajar 2 horas, mais ou menos, por dia para ir e 2 para voltar. Mas adolescente, né? Tudo bem, tá tudo Zero certo. preocupação. Não tem problema. Morava com meu pai, então não trabalhava, enfim, né? Era aquela vida que a gente sonha quando a gente é adolescente. Sim. E aí, depois comecei a trabalhar em um laboratório de análises clínicas em São Jerônimo. Uhum. E fiquei trabalhando com isso até vir para Nova Zelândia. Foram, acho que, 8 ou 9 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Então, comecei fazendo coleta de sangue, aí depois já passei da coleta de sangue para a parte de análise clínica, aprendi bastante coisa. E essa foi a profissão que eu achei que eu teria pro resto da minha vida, porque eu amava. Então, quando eu vim para Nova Zelândia, né, eu vim por causa do meu namorado. Na época, hoje é namorado. Não casou comigo até agora. Eu sei como Talvez que é. olhando o podcast agora, ele pensa... Não, você sabe o que você tem que fazer? O que eu fiz com o Jonathan, dar um ultimato. Se você não me pedir até essa data, a gente não vai casar mais. Entendeu? Eu fiz isso. Mas eu não sei né? se funcionaria comigo. Eu acho que é possível que ele pense, ai, que bom que ela não vai me pedir. Então vou nem pedir. Então não vou nem ficar quieta. Assistir. Não, e aí, o que aconteceu, né? Eu falei pra ele, eu não tenho como contar minha história sem contar a tua, tudo certo? Ele disse, não, tudo bem. Quando nós já nos conhecíamos da época da faculdade, do ônibus da faculdade, já tinha rolado um climinha ali. E depois de alguns anos, eu tive um outro relacionamento, ele tava vivendo a vida dele, assim, curtindo bem a adolescência, né? Enfim. Pegando todas. Pegando todas, provavelmente. Ele trabalhava com TI já no Brasil, né? E ele disse, eu quero ir para um país diferente, melhorar meu inglês e tal. Aí uns amigos dele já tinham vindo para Nova Zelândia e comentaram sobre o Working Holiday Visa. E aí ele disse, vou aplicar. Mas isso a gente não tava nem pensando em namorar, nem nada disso. Aí ele aplicou pro visto e conseguiu. Aí quando nós começamos a namorar, ele já tava com as passagens compradas pra cá. Então ele ia vir. E eu pensava, não, a gente, né, vai só namorar enquanto ele tá aqui, porque depois ele vai embora, enfim, não tem como ficar namorando à distância e tal. Só que a gente foi se apegando cada vez mais, né? E ainda tinha um tempo até ele vir, né? Então, todo esse tempo a gente acabou se apegando muito e tal. E aí acabou que ele veio em maio de 2015 para Nova Zelândia para trabalhar em hospitality, era a ideia dele. Foi para Queenstown. Desesperador, segundo ele, porque ele saía na rua, tinha um monte de gente com pastinha de currículo, largando o currículo também na mesma época que ele. E aí ele disse, meu Deus, não vou conseguir emprego aqui não. Aí veio para Auckland e começou a tentar procurar emprego também em hospitality aqui. E não estava conseguindo. Isso acho que já fazia uns 2 meses que ele estava aqui. Não tinha experiência alguma em hospitality, né? Mas... E aí, na cabeça dele, ele colocou ali que, né, trabalhava com TI e tal. E aí, enfim, né? Não sei o quanto que ele estava procurando também, né? Aí procurou na área dele e conseguiu um emprego bem legal. Na Xero, não sei se vocês já ouviram falar. Legal. O Jonathan usa. Eu uso. Então... e aí, foi isso. Aí ele teve essa oportunidade e ele me falou, e agora? O que a gente faz, né? Aí eu E você no Brasil ainda, E eu no Brasil, né? Achando que ele tinha vindo ficar só 6 meses. E a minha ideia era vir pra cá visitar o país e ir embora. Talvez um pouco antes dele voltar, que a gente voltasse juntos, sei lá. E aí, ele falou, eu posso tentar aplicar o mesmo visto que eu apliquei pra mim e pra ti, né? Que foi o Working Holiday Visa. Disse, tudo bem. Vai que. Porque nessa época ele já tava, né? A empresa já tava aplicando um visto de trabalho pra ele. Aí eu disse, tudo bem. E aí ele aplicou e conseguiu. E tava na época assim já, porque não, uma vez por ano só e tal. Ele veio em maio, ele conseguiu um emprego em julho e em agosto era a aplicação. Tá. E aí ele conseguiu, e aí eu fiz todo o processo e em novembro eu vim pra Nova Zelândia. Tipo assim, você demorou ainda pra vir. Demorei, tipo, mas, setembro, outubro, novembro. Era uma pessoa que eu tava namorando há pouco tempo, né? Era muita loucura. Naquilo na minha cabeça era muita loucura o que eu tava fazendo, né? Mas, assim, nunca tive dúvidas de que eu queria vir mesmo e que eu ia tentar e que eu ia fazer o que fosse preciso pra ficar, né? Tipo, trabalhar, enfim, nunca pensei assim, eu vou pra lá, mas e aí, se não der certo? Não, na minha cabeça isso não existia, sabe? E aí, cheguei aqui.
saí com a minha pastinha para entregar currículo. Eu cheguei numa época ótima, porque era final de ano, né? Então, final de ano, muita gente procurando funcionários para restaurantes e tal. Cheguei no sábado, na outra sexta-feira, eu tinha conseguido um emprego. Só que eu não tinha um IRD, porque eu consegui muito rápido. Tipo, dá uma semana só aqui. Sim, eu recém tinha feito o pedido, né, pro IRD. E aí eu não consegui ficar no emprego por causa disso, mas eu fiz um teste pra garçonete, eu não sei como, porque eu não falava inglês direito. Eu realmente não sei Eu tento lembrar daquela primeira entrevista, mas eu nem consigo. Porque eu devo ter falado muita bobagem, né? Eu não sei como que aquilo lá aconteceu. Porque Mas você era só o runner? Só entregava e limpava a mesa? Não, era garçonete mesmo. Tirava o Tirava pedido. E eu fiz o teste, né? Conversei com o gerente, fiz o teste, passei no teste, aí fiz uma entrevista com um outro gerente também. E aí, depois disso, não consegui mais nada. Aí não pude ficar, né? Porque não tinha o IRD. Cheguei para trabalhar no primeiro dia e a primeira coisa que esse gerente me perguntou, preciso do teu número do IRD. Eu disse, eu não tenho. Porque ainda não tá pronto, vai levar uns 15 dias. Naquela época tinha que fazer tudo à mão, né? Entregar, Aí ele disse, então, sinto muito, mas não vai poder ficar, porque a gente não contrata pessoas que não estão autorizadas a trabalhar e tal. Eu, meu Deus, mas eu sou autorizada a trabalhar, eu não tô esperando o número. E aí foi. Aí, a partir disso, eu fiz vários outros testes e eu não consegui. E aí, tudo pra garçonete, que eu pensei, consegui pra garçonete, vou continuar fazendo pra garçonete, né? Só que aí eu não consegui. E aí, no final mesmo, acho que foi, sei lá, metade de dezembro, aí eu vi num post do Facebook de brasileiros em Auckland, uma menina falando que estava saindo do emprego de dishwasher, se alguém, né, queria... Eu mandei mensagem pra ela imediatamente, aí fui, primeiro dia, consegui o emprego, e aí fiquei... trabalhei, acho que de dishwasher por 1 mês e pouco, aí uma outra funcionária que era kitchen hand saiu, aí eu fiquei no lugar dessa, e eu fui dando uma melhoradinha, assim, sabe? Mas trabalhando bastante, final de semana, enfim, o restaurante é aquela loucura, né? Porque não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar, né? Nunca sabe. E fiquei bastante tempo trabalhando com isso. E aí, depois fui trabalhar de cleaner, depois eu trabalhei em uma loja, e num restaurante ao mesmo tempo, um restaurante brasileiro lá em Auckland. Então, trabalhava na loja. Na Wildfire. Trabalhei lá, trabalhava durante a noite, trabalhava durante o dia na loja. Qual loja? Era uma loja de roupas em Newmarket, chamada Identity. Só que já fechou a loja agora, não tem mais. Tem em alguns outros lugares da cidade, mas lá não tem mais. Era uma loja de roupas para mulheres mais maduras, digamos assim. Formal, assim. Mais formal, E aí... E eu acho que isso foi me ajudando muito a melhorar o meu inglês, porque eu nunca fiquei parada no mesmo lugar. Eu sempre queria tentar melhorar um pouquinho. Por mais o vocabulário que fosse... mudava também, né? Claro, por mais que fosse muito pouco, né? Que, tipo, muda de um restaurante para outro. Já conhece outras pessoas, já outros assuntos, outras coisas, né? E a loja me deu essa possibilidade de trabalhar direto com o público, né? Aí, depois disso, trabalhei num café. E aí depois, olha só, eu fiz muita coisa, né? Eu tô me identificando muito com você, que você falando, eu já trabalhei tudo aí. E o mais engraçado é que eu trabalhava em vários lugares totalmente diferentes ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. E aí depois eu disse, não, mas eu quero voltar para a área da saúde, que é o que eu gosto de fazer. Aí comecei a pesquisar para fazer cursos, iniciar uma graduação aqui na Nova Zelândia. De enfermeira também. Eu só acho que o microfone tá muito na tua cara. Muito na minha cara? Um pouquinho ele. Tá bom aí, cara? Sim? Pra não ficar muito na tua cara, vai ficar tá. top. E aí eu disse, não, eu preciso começar a estudar, eu quero fazer alguma coisa, né? Não tenho... Nossa, eu sou muito grata toda a minha trajetória, né? Tudo que eu tinha feito até ali. Mas eu queria melhorar um pouco mais. E eu disse, eu só vou fazer isso, só vou conseguir isso estudando. Né? Na minha cabeça era assim. Aí eu comecei a pesquisar tudo que eu precisava para entrar na universidade. Trouxe o diploma. Não o diploma, porque eu não era formada, né? Eu trouxe as matérias que eu tinha feito, fiz a tradução. E aí eu precisava do IELTS, o acadêmico. Que é o mais era o melhor. 7,5 ainda, né? Sei lá quanto que é. Não, pro curso que eu ia fazer era 6,5. Tá. Então é não era tão ruim. Entendi. Mas para acadêmico mas pra uma pessoa que nunca tinha feito, né? Eu disse, não vou conseguir nunca, mas fui. E fiz e consegui. Mas, legal. assim, que legal. eu estudei muito pelo YouTube
e alguns livros me ajudaram, porque eles ensinavam o sistema da prova. Não o inglês em si, mas o sistema da prova, porque aquilo ali pega muito, né? O tempo que tu tem para fazer as redações, o tempo que tu tem para fazer... Então, você precisa aprender o sistema da prova, muito mais do que falar inglês perfeitamente, né? Então, aquilo ali me ajudou muito. Estudar pelo YouTube e usar esses livros. E consegui. Aí, nisso eu já estava trabalhando como dental assistant, porque eu queria voltar para a área da saúde, apliquei para uma vaga lá, não tinha experiência nenhuma. O dentista olhou para minha cara e disse: "Não, eu vi que tu tem vontade, eu vou te contratar". E aí estava trabalhando com isso e fiz toda a papelada na AUT para estudar, seria biomedicina aqui. Aí eu disse, legal, vou trabalhar com análises clínicas, que era o que eu gostava. Isso você estava com visto de partner? Partner. Porque aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, o meu namorado já estava com o visto de trabalho. Então eu fiquei um tempo com o Working Holiday e aplicamos para o partner. E foi super tranquilo, não tive dificuldade nenhuma, não problema nenhum. A imigração só me ligou para tentar entender como que a gente tinha ficado 6 meses longe. E, né, porque... Enfim, tem gente que frauda mesmo, esse tipo de coisa, né? Mas foi bem tranquilo. Só fez algumas perguntas e foi super, super tranquilo, assim, de conseguir. Então, eu tava com esse visto de trabalho de 2 anos, que era o mesmo dele. E aí, isso, gente, já era... Eu cheguei aqui em 2015, pra vocês terem uma ideia, isso já era 2018, tá? Quando já tinha passado 3 anos, né? Eu passei o ano de 2018 inteiro me preparando pro IELTS, fazendo a documentação da AUT e tal. Eles me pediram mais alguns documentos. E é muito caro porque, tipo, pra quem vai fechar uma faculdade com visto de trabalho, você paga como international student, Paga né? como international. Mas, no final de 2018, eu tava aplicando pra residência. Então. Né? Não, minto, eu já era residente. Nós aplicamos pra residência em 2017. Porque de certo ele pegou Que daí é mais pontuação e tal, era barato, 130 ainda, não era? A gente aplicou aquele... Accredited Employee. Accredited Employee. Tá. Então em 2 anos... entendi. Então, 2 anos de Work Visa, a gente já pegou a residência. O nosso processo em relação a isso foi muito tranquilo, né? Por causa do visto dele. Que legal que ele já pegou na Zero e já era accredited. Bem bom. Foi muito legal. Ele sabia disso? Tipo Quando assim, ele que existia... soube quando ele começou a trabalhar lá. Porque perguntaram do visto dele, e aí ele falou, eu tenho um Working Holiday Visa e tal. Aí eles falaram, não, mas a gente pode aplicar um visto pra ti. Ele, como assim? E aí aquele plano de 6 meses de trabalhar com hospitality já tava um negócio que ia dar um visto de 2 anos. 300 vezes melhor, né? E virar residente depois. Coisa que a gente nunca imaginou, ele nunca imaginou. Ele nunca imaginou que ele chegaria aqui e fosse ser tão fácil encontrar algo na área dele. Justamente por isso que ele tinha aquela ideia, eu vou trabalhar com hospitality. Mas não era pra ser, né? Foi do jeito que tinha que ser pra ele mesmo. E aí eu fiz todo esse processo, 2018 inteiro, estudando, me dedicando a isso. E na época, eu acho que pra estudante com o visto de residência, se eu não me engano, era $6.000 por ano. Mas aí dá pra fazer o financiamento pelo Study Link e tal. Enfim, era bem ok. Ia ter que trabalhar menos, consequentemente ganhar menos, né? Mas estava pronta já pra isso. E aí, fomos pro Brasil, dezembro de 2018. Voltamos pra cá em janeiro de 2019. Minhas aulas começavam em fevereiro de 2019. Descobri que eu tava grávida. Meu Deus! Totalmente inesperado, nada planejado. Tava tomando remédio, tudo? Não tava. Assim, né? Era aquele método da tabelinha que claramente não funciona muito. Então, já tive várias alunas, inclusive, que também usavam o mesmo método e não deu muito certo. Você até com o método 1% ali, você pode engravidar. Claro, né? Imagina... E no Brasil, aquela coisa, festa, família, caipirinha na beira da praia, aquela loucura toda. E voltei grávida. E aí, quando eu descobri, foi um choque muito grande. Porque eu passei 2018 inteiro me dedicando àquilo, né? A conseguir entrar na universidade aqui, né? Enfim, e mudou completamente meus planos. Eu disse, gente, como que eu vou trabalhar? E estudar e cuidar de uma criança? Não tem como. O que é que eu posso tirar daí, então? A parte de estudar, né? Posso postergar isso um pouco mais. Então, decidi que eu não ia começar. E foi bem complicado esse início, assim. Eu digo da gravidez, porque corpo mudando,
você não consegue mais se identificar no seu próprio corpo. Os hormônios. Os hormônios. Um bebê que não era planejado. E eu tenho Muda muitas tudo, amigas que planejam e falam, nossa, mesmo sendo planejado, quando eu fiz o teste, deu positivo, eu levei um susto. Gente, eu quase desmaiei quando eu vi o teste, sabe? Assim, foi um choque muito grande. Claro, né? Vocês devem estar pensando, mas não estava, né, prevenindo muito, também sabia que podia acontecer. Sabia, mas sabe que é aquela coisa que tu não pensa que vai acontecer contigo nunca. Então, foi, assim, um choque bem grande, assim. Eu levei um tempo para processar tudo que estava acontecendo, né? A entender que eu ia precisar desistir daquele plano ali. Mas você não por um pensou em tempo. pelo menos 6 meses estudar, e para, tipo... Não pensei, porque o que vinha na minha cabeça, eu grávida, com barrigão, tendo que trabalhar, né, e terminar os estudar, estudos. né, eu disse, não sei, não quero começar uma coisa agora pra ter que parar depois e talvez nunca mais retomar. Afinal de contas, a enfermagem no Brasil já tinha sido a mesma coisa, né, comecei, parei, e aí, sabe, não queria começar um monte de coisa e acabar não terminando nada. Então, eu resolvi que eu não ia começar, ia me dedicar àquilo ali, à gravidez, da forma que eu podia. Tava num emprego bem melhor já na época, né? Trabalhava em um lugar só. E nisso começou a loucura. Tipo, a casa que a gente morava, o dono resolveu vender. Aí não tem Legal. casa. Nossa, tudo Aquilo. É que Conhecemos. a vida do imigrante, ela não é simples assim, né? Tudo vai acontecendo meio junto. Tem que ter uma aventura, né? Tem que ter uma aventurinha. E aí nós conseguimos, no fim, melhor ainda, uma casa 5 minutos do meu trabalho. Eu pegava ônibus, eu andava de ônibus mais de 1 hora para chegar no meu trabalho. Então, no fim das contas, foi ótimo. E aí, passei por aquele processo inicial, assim. Não queria contar para ninguém que eu tava grávida, porque eu não sabia nem a reação das pessoas, porque eu não tava planejando, né? Eu e o Bruno estávamos juntos já há 5 anos, mas não era uma coisa que a gente planejava, a gente nem falava sobre isso, sabe? E aí foi aquela coisa de eu não querer contar, eu nem E pra acreditava. ele, qual foi a reação? Não, deixa eu então contar como é que eu fiz o teste, né? Aham. Antes, quando eu tava vindo do Brasil, o dia de pegar o avião, eu disse, minha menstruação tá vindo, sabe aquele pouquinho, assim, de início de menstruação? Eu disse, minha menstruação tá vindo. Fui na farmácia, comprei um remédio pra cólica, já tomei, porque eu disse, não vou, me nego a pegar avião com cólica. Né? Não tem como, aquela cadeirinha minúscula. Horas e horas. Tomei um remédio, passou. Só que não veio nada. E eu não me dei conta, porque, claro, cheguei aqui... É 2 dias de viagem. 2 dias de viagem, aquela loucura de organizar tudo, de voltar pro trabalho e tal. Aí, numa quarta-feira, eu tava trabalhando lá como... 2 semanas depois. Mais ou menos isso. Tava trabalhando lá, mas a minha menstruação não veio? Eu disse, mas tem alguma coisa errada, porque isso nunca aconteceu. E aí, na hora que eu plantei essa sementinha na minha cabeça, já começou, meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Meu Deus, eu tô grávida, e agora o que eu faço? Esperei o horário de almoço, fui correndo. Tinha um shopping na frente do meu trabalho. Fui correndo no shopping, comprei um teste e fiz, e deu positivo. Eu disse, e agora? Primeiro eu quase desmaiei, aí depois eu liguei pra minha amiga, pra Paula, da Welcome, que mandou coisa. Liguei pra Paula e disse, Paula, olha só, eu acho que eu tô grávida. Aí ela disse, como assim tu acha que tu tá grávida? Eu disse, fiz um teste, deu positivo. Ela disse, não, então tu não acha? Então eu Não disse, fez um nossa, outro que pra garantir? ótimo, né? Tô bem melhor agora. Aí mais eu uns 2, né? fiz Tipo, outro. Gente, eu trabalhei em laboratório a minha vida inteira. Se dá positivo num exame de farmácia, é porque tu tá grávida, né? Dificilmente vai dar errado. Aí eu fiz de novo, eu disse, e agora? Como é que eu vou contar pra essa pessoa que não tá nem tendo a ideia de que eu podia estar com a menstruação atrasada, assim, eu não... Porque se fosse uma outra situação, por exemplo, hoje em dia, eu falaria pra ele, minha menstruação atrasou, né, de repente vou fazer um teste, porque aí a pessoa já vai se preparando. E não, eu tive que contar que eu tava grávida. Do nada. Absolutamente do nada. E aí foi essa loucura. Você ligou, ele ficou em tipo, choque. ligou na hora, no telefone? Ou Não, você eu comecei a pensar, eu disse, como é que eu vou contar sem matar ele? Ele faz kitesurf, então ele tava fazendo kitesurf naquela hora, nem tinha como ligar pra ele. E eu passei a tarde inteira trabalhando e pensando naquilo, e nervosa, tremendo, assim. Sério, foi uma situação bem... Eu nem consegui trabalhar, acho que eu ia embora. A minha vontade era... Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu vou ficar aqui porque eu vou me distrair. Uhum. Que nada, passei o dia inteiro pensando naquilo. E aí, contei pra ele, ele ficou em choque. Ele ficou totalmente em choque, coitado. Deu uma desmaiada. Porque ele não desmaiou. Eu acho que a minha sensação física foi pior que a dele, assim. Porque eu senti a minha pressão baixando na hora, eu senti que eu ia desmaiar. Dentro do banheiro público do shopping.
ele levou, assim, acho que, eu diria um dia, assim, pra começar a processar aquilo, Uhum. né? E aí ele conversou com os pais dele. Eu acho que os pais dele deixaram ele muito tranquilo. E acho que isso fez toda a diferença, assim, sabe? Mas foi uma loucura, gente. Foi E é totalmente ruim, né, que diferente. conversa por videochamada, né? Não é tipo, né? E eu não quis contar pra ninguém. Então ele contou pros pais dele, os pais deles ficaram sabendo imediatamente. Eu não contei pra minha mãe, não contei pro meu Você pai. não contou pros Eu seus não pais? queria contar pra ninguém, porque Mas depois de eu quanto tempo disse, você contou? eu vou fazer pelo menos uma ecografia pra ter certeza que eu tô Ah. grávida, porque eu não acredito que eu esteja grávida. Eu não Mesmo você acreditava. trabalhando lá no negócio, lá. Sim, eu continuava não acreditando, negando aquilo, né? Foi uma Vai que. negação mesmo. Vai que tá. E aí, também pelo fato de, e se eu tô grávida e o bebê, né, a gravidez não vai adiante e tal. Também pensei nisso, que meus pais ficariam meio chateados e tal. Então eu não quis contar. Aí fiz a primeira ecografia, que casualmente foi no dia do aniversário da minha mãe. Aí contei pra ela, né, no aniversário dela foi bem Bonitinho. especial, assim, mas eu levei um tempo. Aí fui contando aos poucos pras pessoas. Mas sempre me sentindo muito estranha. Por quê? Porque eu via nas redes sociais pessoas que estavam com o mesmo tempo gestacional que eu, falando, ai, amor incondicional por esse bebê, e não sei o quê. E eu, gente, eu tô em depressão? Tem alguma coisa errada comigo? Né? Era o que eu pensava, né? Porque como que elas amam esse bebê tanto assim e eu não amo meu filho ainda, Uhum. né? Aquilo na minha cabeça não fazia sentido. E aí fiquei, conversava, né, com as minhas amigas, algumas delas falavam, não, mas é assim mesmo e tal. Outras, a maioria não tinha tido filho aqui ainda, então, né, não tinha com quem conversar muito. E foi indo, assim, os primeiros meses foram difíceis nesse sentido de aceitação mesmo, aceitar que a minha vida ia mudar, que eu ia ter que cuidar de um bebezinho, que estava do outro lado do mundo, né, com um sistema de saúde totalmente diferente. Isso me assustou muito de início, porque, como eu falei, eu trabalhava em laboratório, estava acostumada a pegar um monte de exames de obstetras e tal, e ver tudo aquilo de exames que eles pediam, as mulheres fazendo exames com muita frequência, e aqui nada, tipo, faz alguns exames, e aí depois você só vai fazer de novo lá com quase 20 semanas. Então, pra mim, aquilo tava muito errado, sabe? Eu levei muito tempo pra conseguir ir me adaptando àquilo. Aí, eu comecei a praticar yoga pra gestantes, né? Eu já praticava yoga antes, quando morava no Brasil. Eu sempre... o movimento teve sempre muito presente na minha vida. Eu fazia ginástica rítmica por muitos anos no Brasil. E depois dancei, dança de salão, enfim, várias legal. coisas. E praticava yoga também. Mas nada... nada, na verdade, nada não. Eu cheguei aqui e como eu só trabalhava, eu não tinha tempo pra fazer isso, né? Eu nunca me dei ao luxo de pensar, não, eu preciso ter um tempo pra mim, eu vou praticar alguma coisa que me faça bem, né? E aí eu nunca tinha feito. Então, quando eu voltei a praticar, né, durante a gestação, eu entendi que aquele momento eu conseguia me conectar de alguma forma com o meu bebê, porque a gente trabalha a atenção plena, né? Então, atenção no teu corpo, no que tu tá sentindo, acolher aqueles sentimentos todos que estão dentro de ti, porque... É tipo, é uma yoga igual a yoga normal? Ou. Porque tipo, eu fiz yoga algumas vezes e põe o pé na cabeça e não sei o Não, quê. é uma aula bem mais leve. Para gestantes é uma aula bem mais leve, né? Então, praticando aquilo, a gente foca muito em respiração, técnicas de respiração, mobilidade, que é muito importante para o parto também, e para se manter saudável e se movimentando bem até o final da gestação. Muita gestante tem muita dor no quadril, muita dor nas pernas, porque é um peso extra que a gente está carregando, né, durante a gestação. Então, o yoga, ele me curava. Eu sentia que quando eu fazia, aquilo ali, de alguma forma, me curava de qualquer coisa que eu estivesse sentindo, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí, eu comecei a curtir mais, comecei a aproveitar mais. Claro, meu namorado também já estava muito mais, né, dentro daquilo, estava muito mais animado, planejando e tal. E aí, foi uma fase muito boa, assim. Aí, uma amiga que tinha tido o bebê alguns meses antes, ela me falou, Mairê, já ouviu falar em hypnobirthing? Aí eu disse, não. Eu disse, o que que é isso? Ela disse, são técnicas de respiração, de relaxamento e de auto-hipnose para usar durante o parto. Eu disse, legal, né? Qualquer coisa que ajude eu tô fazendo. E aí eu disse, não, vou procurar. Aí fizemos o hypnobirthing como alunos, né? E durante o meu trabalho de parto, assim, teve várias coisas que aconteceram
errado, assim, que não deveriam ter acontecido, mas não em relação a mim, em relação ao sistema mesmo ali. A minha midwife me abandonou no meio do parto, foi todo, no meio não, ela nem começou. Ela nem foi. Ela nem foi. Ela foi antes de me examinar e ela falou assim, não, eu tive que fazer uma indução, né, que é para iniciar o trabalho de parto, quando ele não inicia naturalmente, por algum motivo tu tem alguma indicação, você precisa que esse processo inicie. Então, faz a indução, né, que tem vários tipos de indução diferentes, mas a que eu fiz foi por ocitocina sintética, que é um medicamento que eles colocam na veia, e aquilo ali faz com que as contrações comecem a acontecer. E ela me disse assim, teu bebê vai nascer daqui a, sei lá, pelo menos 24 horas. Então, assim, tu me avisa quando começar o processo de indução e quando você tiver com 4 centímetros de dilatação, eu volto pra fazer o teu parto. Eu disse, tudo bem. E foi embora. Meia hora depois. Aí nós descemos pra tomar um café antes de iniciar o processo. E aí o Bruno falou, eu vou mandar uma mensagem pra midwife só pra avisar que vai começar às 14h e tal, pra ela ficar preparada. Aí ela responde a mensagem da seguinte forma. Oi, eu estou num aniversário que virou um casamento e eu não vou poder ir fazer o teu parto, mas eu estou mandando a Lovely Sônia no meu lugar. E a gente ficou, meu Deus, quem é a Lovely Sônia? Pelo menos é Lovely. É Lovely Sônia. Aí o Bruno me dizia assim, o Bruno totalmente, né, o Bruno é a pessoa mais calma e eu normalmente sou a pessoa mais racional, né? Inverteu. Só que ele inverteu. Aí ele dizia assim, ó, vamos sair daqui, vamos embora. Eu dizia, Bruno, como assim que uma grávida vai fugir do hospital? Não tem como eu ir embora agora, eu já aceitei fazer. Eu disse, eu não posso ir embora, vai ter que ser desse jeito, não tem, né? Tá tudo bem. Relaxa, a Lovely Sônia tá vindo. E eu super tranquila, sem ter ideia de quem era a Lovely Sônia. Não tinha a menor ideia de quem era a Lovely Sônia na minha cabeça. Aí nós estávamos lá na salinha, lá esperando pra começar o processo. Eis que entra uma menina, como se fosse a Clara, assim, novinha, toda pequenininha, com uma bolsa de academia. Ela tava na academia. Chegou, oi, eu sou a Lovely Sônia. Eu disse, meu Deus. Fodeu. Eu disse, pelo amor de Deus, será que ela já é formada? Porque eu olhei, ela parecia tão jovem. Eu disse, ah, tá. Aí ela disse, eu vou fazer o teu parto. Eu disse, aham. E aí eu comecei a concordar. E aí, coitada, assim, tipo, eu tenho toda a admiração por ela hoje em dia. Porque ela tava na academia. Ela deve ter sido avisada, tipo assim, por um grupo de WhatsApp. Tem uma grávida em trabalho de parto. Alguém quer ir? Né? Aí ela disse, não, eu vou. Aí chegou lá, ainda foi me conhecer. Ela nem precisaria ter ido lá me conhecer antes. Ela foi porque ela quis. Ela poderia ter chegado na hora que o bebê estivesse nascendo. E era isso, né? Ela foi, aí ela fez toda uma entrevista. Tipo, todo o plano de parto, tudo que eu tinha planejado com a minha midwife, tinha ido por água abaixo, né? Porque eu já tava precisando fazer uma indução, então algumas coisas já teriam que ser diferentes. E aí a midwife, diferente, que não me conhecia, começou a me fazer pergunta lá do início da gravidez, de exame de sangue que eu tinha feito. Eu disse, meu Deus. E que hora, né, que você vai lembrar? Tipo... Não, e aí eu disse... E a contração começando. É tipo isso. E aí, tá, né, ela foi embora. Ela disse, não, eu vou embora. A mesma coisa que ela falou. Um scoop de whey, eu comer e volto. Depois eu volto pra fazer o teu parto. Eu disse, bom, tomara, né? Porque é a segunda que tá me falando isso. E aí veio uma enfermeira sênior do hospital fazer o acesso venoso pra receber o medicamento da indução. Ela disse, e a Sônia que vai fazer teu parto, né? Eu disse, sim, você conhece ela. Aí eu comecei a entrevistar a enfermeirinha do hospital. Nossa, ela é maravilhosa. Pode confiar, porque ela é uma midwife maravilhosa. Eu disse, meu Deus, obrigada, senhor, né? Tinha que ser ela. Tudo certo, tá tudo bem. Aí, aí eu fui, estouraram a bolsa, me colocaram, né, na máquina, que a gente fica conectada a uma máquina quando tá fazendo a ocitocina sintética. Eu fiquei sentada na bola, relaxando, respirando, fazendo o que eu tinha aprendido, né? E, sério, eu tava muito tranquila. Aí as enfermeiras entravam na sala e perguntavam, quanto de dor você tá? Eu dizia, eu não tô com dor. Aí elas ficavam meio assim e ia embora, né? Aumentava a quantidade de ocitocina que eu tava recebendo e ia embora. Aí voltava outra. Mas quanto de dor que você tá? Aí eu dizia, eu não tô com dor. Só que isso aconteceu algumas vezes. Aí lá pelas tantas eu disse, tem alguma coisa errada? Porque elas estão querendo que eu esteja sentindo dor e eu não tô sentindo. Aí eu perguntei, tem alguma coisa errada? Tá tudo bem? Elas, não, tá tudo ótimo. Tu tá bem, o teu bebê tá bem, mas eu tô vendo que tu tá tendo bastante contrações e não tá sentindo dor. Isso não é muito comum. Mas tudo bem. Aí foi embora. Aí daqui a pouco vem a enfermeira chefe e fala assim,
Maire, eu não tô te dizendo que vai acontecer. E aí tu já viu que deu problema ali, né? Não tô te dizendo que vai acontecer. Mas se entrar uma outra grávida agora em trabalho de parto mais avançado que o teu, a gente vai ter que parar esse teu processo aqui e ir atender a outra grávida. Aí eu fiquei olhando pra ela, tipo... Porque você não tem dor, tá demorando? Eu fiquei, tipo, como assim, né? Aí o meu marido olhou pra ela e falou, não, peraí. Ela já daqui a 10 horas nesse processo, vocês não vão parar. Ah, mas não tem funcionário. Não, então vocês vão arrumar um funcionário pra atender ela, porque não vai parar. E isso foi muito legal dele, assim, dele ter entendido que naquela hora eu tava lá tranquila, tava super de boa, não tava questionando nem nada, que é o que eu normalmente faria, né, em outra situação. Mas ele pegou e falou, não vai acontecer. Vocês vão ter que achar alguma outra midwife, alguma pessoa pra ficar aqui com ela. E aí a enfermeira saiu, assim, né? Ligou pra Lovely Sônia. A Lovely Sônia veio antes daí, pra ficar comigo, pra caso alguma outra pessoa chegasse, né? Eles pudessem atender. E aí isso me fez ver, eu tive um parto muito tranquilo, apesar de todas essas coisas que foram acontecendo, que o hypnobirthing funcionava. Porque se eu, que sou uma pessoa que não sou muito calma normalmente nesse tipo de situação, eu tava completamente tranquila. Eu não tava sentindo o que elas queriam que eu sentisse, que ela era aquela dor absurda, que depois eu senti, claro, né, mais perto do bebê nascer. Mas todo aquele início do processo, eu posso dizer que eu não senti desconforto algum, né? Só tranquila, respirando, ouvindo música, ouvindo as meditações guiadas, né? Que o hypnobirthing, ele é basicamente uma meditação guiada que você vai escutando e aquilo te leva para um estado de relaxamento mais profundo. E aí, o que acontece? Tu solta todo o teu corpo, deixa a tua musculatura relaxada e isso faz você ter menos dor. Porque se você sente uma contração, fica com medo e começa a contrair o teu corpo, essa contração toda que tu faz no teu corpo gera muito mais dor, né? Muito mais desconforto do que você teria se você não estivesse fazendo isso. E eu disse, cara, isso funciona, né? Aí o meu filho nasceu e tal, e aí eu disse, nossa. Não, aí minto, fui pro Brasil, fomos pro Brasil 3 meses antes da pandemia começar, pra ficar 3 meses no Brasil. Mas o filho já tinha nascido? Já tinha nascido. Tá, tipo, tá. foi super tranquilo o nascimento. A Lovely Sônia foi boa? Lovely Sônia foi maravilhosa. Inclusive, ela tava com uma estudante na sala e ali eu pude ver que ela entendia muito do que ela tava falando. Né? Então, assim, foi bem, bem legal. Ela foi... De Lovely, ela não tinha nada, porque ela era curta e grossa. Bem grossa. Mas... ela foi maravilhosa, assim. Então, sério, hoje se eu engravidasse novamente, iria tranquilamente direto nela, sabe? Porque ela Aí realmente ela troca pra outra lá. Aí ela me manda pra outra que não foi no dia. Mas tá bom, daí eu tenho a oportunidade de conhecer várias, né? Não, e é engraçado que eu trabalho como doula também e eu já atendi partos com a Sônia. Ai, que legal. Que legal. Foi bem especial, assim. Mas enfim, né? Daí fomos pro Brasil e quando eu contava a minha experiência de parto, as pessoas ficavam me olhando como se eu fosse um ET. Tipo, o que essa louca... Por que não fez uma cesárea? É muito mais fácil, né? Como assim parto normal? Como que tu não sentiu nada nas primeiras horas? Como que... Aí eu tentava explicar e vi que as pessoas não entendiam nada do que eu tava falando. Aí eu disse, quer saber? Um dia, do nada, me veio um estalo. Eu preciso ensinar isso pras pessoas, né? Aí eu disse, nossa, então vou... Por onde que eu começo, né? O que me fez bem durante a gestação? O yoga foi fundamental durante a minha gestação, porque eu fazia e me sentia maravilhosamente bem instantaneamente, né? Eu me conectava com meu filho, foi isso que acho que conseguiu me transformar de alguma forma, né? Aquela gestação que estava sendo tão difícil no início em algo muito positivo. Então vou estudar yoga. Aí fiz o primeiro curso de 200 horas, tudo isso em licença maternidade, com um bebê pequenininho em casa. Fiz o curso de 200 horas, que é o primeiro curso que a gente precisa fazer para dar aula de yoga. E aí depois fiz a especialização para yoga para gestantes, só que ninguém me conhecia. Ninguém conhecia o meu trabalho. É uma coisa totalmente nova. Eu disse, como que eu vou mostrar para essas pessoas o meu trabalho? Como que eu vou mostrar para as pessoas que isso pode ajudar muito? Aí mandei no grupo de brasileiros, tô procurando grávida, sou professora de yoga para gestantes, vou dar aula de graça. Legal. E fiz, a gente uma turma de 4 alunas, a primeira turma. Porque é engraçado, né? Quando você oferece alguma coisa de graça, tem 2 lados. Tem as pessoas que vêm
muito felizes fazer aquilo. E tem pessoas que começam, mas eu só posso se for tal dia, tal horário. Mas é longe da minha casa, não vou. Mas não sei o quê, sabe? E aí, ao mesmo tempo que tu fica muito feliz com aquelas pessoas que vêm até você fica muito frustrada com as pessoas que, tipo, ficam botando um monte de empecilho naquilo. É de graça, né? De graça, era isso que eu pensava. Gente, é de graça. Se tivessem me oferecido, é óbvio que eu ia fazer. Qualquer coisa de graça eu tô indo. Então, é isso que eu pensava. Aí, fiz essa primeira turma com 4 alunas. Fiz de graça, acho, por 1 ou 2 meses. Bastante tempo. E aí, elas gostaram muito. E aí, elas começaram a contar para as outras amigas grávidas. E aí, as outras grávidas contavam para as outras. Então, o meu trabalho até hoje, basicamente, é só indicação. Porque eu sou péssima nas redes sociais, que eu estou tentando melhorar, inclusive. Eu tô tentando melhorar, mas... porque também falta um pouco de tempo, né? Sim. Mas é uma coisa que eu preciso trabalhar bastante. Mas, então, todas as pessoas que chegaram até mim, até hoje, de alguma forma, foi indicação. Isso é muito legal, é muito gratificante, sabe? E aí foi se espalhando, as pessoas foram gostando muito das aulas. Eu fiz o Restorative Yoga, que é aquele yoga só de relaxamento. Então, acrescentava isso nas minhas aulas. Nossa, as meninas dormiam no final da aula, sabe? Era um momento muito legal, ainda, né? Porque eu continuo dando aula. Mas é um momento muito legal, onde elas conseguem realmente relaxar, sabe? Tirar todo aquele peso do estresse do dia a dia, da maternidade, dessa gestação que às vezes é planejada, às vezes não é, né? Então, aquilo ali eu via que fazia muito bem para as pessoas. E aquilo ali, para mim, era o maior pagamento que podia ter, né? Muito mais do que financeiro. E aí, no final do ano, eu sabia que abria a turma para fazer o curso de instrutora de hypnobirthing, que só abre uma vez por ano. E aí, eu comecei a juntar dinheiro, me preparar para aquilo. E aí fiz o curso e eu disse, não, é isso. Yoga e hypnobirthing é o segredo. Claro, tem muitas outras coisas que podem ser feitas, né? Que quem tem condições, com certeza faz. Mas eu disse, é isso que as pessoas precisariam ter acesso, né? Elas precisariam ter acesso a isso, porque com certeza ia transformar a experiência tanto da gestação quanto do parto. E aí também, aula de graça de hypnobirthing, porque afinal de contas ninguém conhecia o meu trabalho, né? Aí fiz a minha primeira aluna, que foi o estudo de caso que eu tinha que fazer para mandar para eles. Teve um parto muito rápido. Então, o que o hypnobirthing ele fala? Que se você não tá temendo aquela experiência, né? Não tem medo do trabalho de parto. Se você entende o que tá acontecendo dentro do teu corpo, a fisiologia do parto, tu vai entender o que tá acontecendo em cada momento contigo. Tu vai te sentir muito mais confiante. Consequentemente, a tua experiência vai ser mais positiva. Né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito no hypnobirthing é que o medo e o estresse, eles causam a dor que a gente sente. Né? Não que você pode estar completamente relaxada, é óbvio que você vai sentir alguma coisa, tem um bebê saindo de dentro de você, pelo amor de Deus, né? Mas isso pode ser muito reduzido, essa dor, esse desconforto pode ser muito reduzido. Quando a gente está numa situação de estresse, a gente ativa uns mecanismos de defesa do nosso corpo, que é aquela resposta de luta ou fuga. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que acontece no nosso corpo? O nosso cérebro manda um sinal para o nosso corpo mandar o nosso sangue para os nossos órgãos de defesa, que são braços e pernas, para a gente correr ou para a gente lutar. Por exemplo, tá atravessando a rua e vê que vem um carro na tua direção. Você precisa sair dali. Então, essa é uma resposta fisiológica muito importante no nosso corpo, só que se você tem essa resposta durante o trabalho de parto, o teu útero não vai estar tendo a irrigação sanguínea que precisa, porque o teu sangue foi redirecionado para os órgãos de defesa, e isso vai causar a dor maior, né? Então, essa é a ideia maior por trás do hypnobirthing. E aí, explicar para as pessoas, né? Como que eu explico que a gente usa a hipnose para fazer isso. Né? Tu já imagina aquele reloginho assim. Não é isso. Não é aquela hipnose que a gente vê bastante em filmes, vídeos e aquela hipnose de palco. São roteiros de relaxamento que a gestante vai praticar durante a gestação inteira para ensinar o corpo dela a relaxar, né? Então, ela entra num estado de relaxamento profundo quando ela tá fazendo aquilo. E também... Esqueci o que eu ia falar agora. Como que funciona? Que eu perguntei do reloginho, daí você falou que não, daí é um roteiro. É o roteiro, né? Daí ela pratica aquilo ali. E aí, durante o trabalho de parto, ela tem algumas âncoras que a gente chama, que são
como se fossem sementinhas que a gente vai plantando na mente subconsciente dessa pessoa, né? De que o parto é uma coisa normal, de que é saudável, de que todas as mulheres têm a capacidade de parir. Claro, alguns casos não, Sim. né? Que pode trazer algum risco para a mãe ou para o bebê, mas a grande maioria das mulheres pode ter um parto normal. Então, a gente traz essa confiança para essa gestante através desses roteiros, né? Então, esses roteiros, eles nada mais são do que um relaxamento profundo, onde a gente vai ficar plantando essas sementinhas positivas, né? De que aquilo é um processo natural do teu corpo, para te conseguir confiar no teu corpo. Né? E, claro, toda a informação também, né? Do que está acontecendo no teu corpo, como é o processo do nascimento, para a pessoa conseguir realmente confiar, né? No processo. Então, foi isso. E aí, essa minha primeira aluna, ela conseguiu ter um parto muito rápido, muito tranquilo. Ela estava completamente relaxada. O bebê dela quase nasceu em casa, inclusive, de Nossa. tão rápido que foi. Né? A midwife dela não acreditou que ela estava já na fase expulsiva do trabalho de parto. O marido teve que pegar ela, botar dentro do carro e levar para o hospital, porque a midwife disse, não vem que ainda não é a hora e tal. E aí ela chegou lá e teve o bebê 10 minutos depois. Nossa. Então, assim, funciona muito, mas claro que vai exigir também, tanto o yoga quanto o hypnobirthing, eles exigem uma dedicação da pessoa, né? Vai exigir algum tempo do teu dia para você praticar o yoga, vai exigir algum tempo do teu dia para praticar as técnicas do hypnobirthing, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente também, não é só assistir a aula, né? Não é só isso, precisa praticar. E aí existem áudios de relaxamento, de áudios de afirmações, que são as frases de afirmações para a gestante ouvir durante o trabalho de parto. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para que a pessoa tenha uma experiência de parto muito mais positiva. E a ideia não é que você tenha aquele parto perfeito dos sonhos. Talvez você tenha, tomara que você tenha. Mas é para situações como a minha, ou como dessa minha aluna, né, que passamos por alguma dificuldade, os nossos planos tiveram que mudar, e mesmo assim a gente consegue se manter super tranquila, a gente conseguiu se manter super relaxada e a gente ainda teve uma experiência muito positiva. Né? Então, é mais sobre isso, né? Sobre lidar com as adversidades de uma forma muito positiva. Sim. Então, o hypnobirthing também foi se espalhando. Que legal. E agora, meu Deus, né? Já foram mais de 200 alunas brasileiras fazendo não só o hypnobirthing, mas o yoga. Uma coisa acho que acaba levando a outra. As meninas entram no início da gestação para fazer o yoga e escutam as colegas falando, ai, nossa, o curso é legal, fez muita diferença, me ajudou muito. E aí elas acabam fazendo também o curso do hypnobirthing. Então, assim, acho que dá para contar nos dedos as alunas que fizeram yoga e acabaram não fazendo o hypnobirthing. Que legal. É muito E agora legal. você também fez, que você falou recentemente, o de... Auriculoterapia. Isso. Então, aí eu fiquei trabalhando com isso um tempo, fiz mais... Fiz mais alguns cursos de yoga também, cursos para spinning babies, para melhorar o posicionamento fetal. Tem várias coisas que podem influenciar durante o trabalho de parto. Então, tudo que tinha aqui à disposição que eu podia ter feito, eu fiz. E aí eu pensei, e agora? O que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer? Tá bom demais, eu vou. Tô muito tranquila, não tenho. Tá sobrando, tem. É aquela história, né? Que a gente pensa, ai, nossa, vou começar um curso, não sei o quê. Quando começa o curso, meu Deus, onde eu tava com a minha cabeça, que eu só posso ser doida de estar fazendo mais um curso. Mas é basicamente isso, né? A gente vai procurando coisa nova. Aí tinha uma doula do Brasil que eu seguia e ela era auriculoterapeuta. Aí eu disse, ai, nossa, super legal, né? Se eu pudesse ajudar mais essas meninas a sentir menos desconforto ainda, ficar mais tranquilas ainda, ia ser perfeito. Aí mandei uma mensagem pra ela lá de Brasília, nunca tinha me visto na vida. Super querida, respondeu, disse, nossa, Maíra, eu amo o meu trabalho. A auriculoterapia ajuda muito durante o trabalho de parto. E faz que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Aí eu disse, vou fazer. Tava no Brasil, aproveitei para pagar em real, né? Eu não sou boba nem nada. Fiz o curso, era um curso de um final de semana. Aí eu disse, vou fazer. Aí fui e vi que a auriculoterapia era muito mais do que só aquilo que eu tava pensando. Né? Medicina tradicional chinesa é incrível, assim. Nossa, é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Se vocês algum dia
tiverem com qualquer problema de saúde, talvez valha a pena procurar um acupunturista antes, alguma pessoa que dessa área mais holística, sabe? Porque eles têm um olhar completamente diferente da nossa medicina tradicional. Que legal. É muito legal mesmo. E aí comecei a ver que, nossa, além disso, além das gestantes, claro, posso tratar qualquer outra pessoa. E me apaixonei. Aí eu disse, não, mas eu não quero só fazer isso, eu quero fazer acupuntura também. E aí eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa já faz, acho que uns 4 meses. Tô bem no início do curso, o curso leva 2 anos. É bastante tempo. E é muito legal, assim. Que Então, legal. uma coisa veio complementando a outra, sabe? Não é toda gestante que eu trabalho como doula também, né? Então, o que eu O que falo? seria doula? Doula é aquela pessoa de suporte, que não é a midwife, né? Não é a parteira. É uma pessoa de suporte que pode ter ou não alguma formação relacionada a isso, porque, teoricamente, aqui na Nova Zelândia, qualquer pessoa pode ser doula. Né? Se a Clara quiser ser doula agora, ela pode começar a assistir partos e ajudar essas mulheres durante esse trabalho de parto. Mas eu já tinha toda essa formação do yoga e do hypnobirthing, né? Também fiz um outro curso chamado Hipnodoula, que é para doulas que querem trabalhar com hipnose, que na verdade nem precisava ter feito aquele, que era o hypnobirthing, já tinha me dado toda aquela base. E aí, o que eu falo, né, quando eu vou trabalhar como doula? Nem todas as pessoas vão precisar de todos os cursos que eu fiz, né? Tem pessoas que talvez o bebê não esteja bem posicionado, que aí eu vou precisar usar alguma técnica de movimentação, assim como tem pessoas que eu não vou precisar usar nada, e tem pessoas que talvez eu veja que estão muito ansiosas, só o hypnobirthing não tá adiantando, eu posso usar as sementinhas da auriculoterapia. Que seria o quê? Eu fiquei confusa o que é. A auriculoterapia? Isso. A auriculoterapia, ela usa a orelha, né? Aqui na nossa orelha tem todos uma representação de todos os órgãos do nosso corpo, tá? É bem interessante. Eu já ouvi falar disso do pé também, né? Que no Isso, pé tem. no pé tem também. Na orelha também tem. Então, eles usam esses pontos que são mapeados, né? A gente tem um mapa para se guiar ali. Cada órgão, cada parte do teu corpo tem uma parte específica da orelha. Eles usam a representação de um feto dentro da barriga, só que de cabeça para baixo. Então, aqui seria a cabeça, e aí iria para a parte do tronco, pernas, pés. Só que tem todos os órgãos, né? Então, é dividido na parte da cabeça, a parte abdominal, a parte torácica, abdominal, e a parte dos pernas e pés. Então, nesses pontos específicos, eu consigo ajudar a aliviar a dor, né? Colocando uma sementinha. É uma sementinha, né, como se fosse... É uma sementinha redondinha, bem pequenininha. E aí, nós colamos a sementinha com esparadrapo e apertamos. O que gera um certo desconfortinho, que não é nada que ninguém possa suportar. Mas, normalmente, se tu coloca o ponto certo de onde a pessoa está sentindo dor, ou, enfim, para tratar várias outras coisas. Pode tratar depressão, claro que sempre com... né, uma equipe junto, não, a auriculoterapia sozinha não vai fazer milagre, mas tu consegue tratar várias coisas assim, com essa sementinha. Que legal. É muito legal. E já tive bastante resultado positivo, assim, não só de gestantes, mas também de outras pessoas, né? Eu uso os meus amigos muito de cobaia, e eles adoram. Tanto pro yoga, minha primeira turma de yoga foi só com amigas, né? Lá, quando eu fiz o primeiro curso, foi só com as minhas amigas, e aí eu sigo usando eles todos de cobaia, né? Antes de começar a atender os clientes. Sim. E é bem legal, é bem interessante. Tem uma amiga que tá com problema no pescoço há muito tempo, já foi em físio, ósteo. Ela já fez tudo que você possa imaginar e nada tá resolvendo. E aí a gente coloca sementinhas, ela sente um alívio meio que imediato, assim. É bem... Nossa, Dor nas legal. costas e sinusite. O que você indica? Também Nossa, pode tratar com ele tem dor auriculoterapia. nas costas desde o dia que eu conheço. Eu devia ter ele. trazido as sementinhas. E ele já foi em vários fez as- Meu Deus quiropratas, do já céu. fez várias sessões. E é aquele alívio que, tipo, dá aquela hora que o cara tá lá, ele chega em casa e já tá doendo, é incômodo, deixa ele Mas talvez se fizesse um estressado. tratamento mesmo de um monte de tempo, acho que pres- ajudaria. Sim, normalmente sim. Não é uma colocação só. Normalmente você precisa fazer mais vezes, tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia. Eu com certeza te recomendaria tentar uma acupuntura. Se você não tem problema Como com agulhas. quiroprata, uma coisa assim, também? Ou só Alguns acupuntura? quiropratas fazem Acupuntura. acupuntura, outros não. Mas você diz que um então. trabalho em conjunto ou só acupuntura?
Acho que talvez só a acupuntura pode te ajudar. Tem até, inclusive, aqui perto de casa que o ACC cobre. Olha A só. gente vai se mudar, né? Nunca vim Ah, aqui. mas daí não deixa de ser Mas perto ainda, a né? maioria dos acupunturistas em Auckland não, na Nova Zelândia, o ACC É. cobre. É porque nova, eu fui, sei lá, no mínimo 50 já, assim, em todos eles. Claro que foi melhorando, assim, né? Mas daí daí eu tô num lugar, então eu viajava muito. Sim. Mas vai pra caramba. Sabe, uma coisa que é interessante da medicina tradicional chinesa é que se a gente vai num médico aqui, né? Um médico normal, num GP, ele vai te tratar, ele vai chegar e falar, tô com dor nas costas, ele vai te dar o medicamento pra dor. Mas ele não procura a origem, né? O porquê que tu tá sentindo aquela dor. E a medicina tradicional chinesa já é esse oposto. Ela vai tentar entender o porquê que você tá sentindo isso e não necessariamente seja por algum movimento ou pelo teu trabalho ou por alguma coisa. Pode ser relacionado a algum órgão, às tuas emoções, a energia que não tá fluindo legal no teu corpo. Enfim, pode ser um monte de coisas. E aí a pessoa te avalia e de acordo com isso ela vai tentar encontrar, né, a causa, a origem daquele problema, né? E não só tratar com medicamento. Porque às vezes trata com medicamento, passou hoje, amanhã já tá de novo. Só né? maqueia, Então, né? Mas a agulha, tipo assim, entra uns 2, 3 milímetros, é só... é tipo bem a pontinha. Muita gente, inclusive, nem assim, sente. né? Tá, porque eu já vi algumas fotos assim, tal, que tem 300 agulhas nas costas e tal. Mas vale a pena. Eu recomendo É só não olhar, mesmo. né? Fica de cabeça pra baixo e já era. Tá de É. costas. Tentar Fiquei com vontade relaxar. de fazer agora. A gente podia marcar. Eu vou comprar umas agulhas e faço. Ah, não. Não inventa. Um videozinho no YouTube de 15 minutos. Top. Mas é isso, assim. Então, a maternidade acabou, né? A gestação, né? Tudo aquilo que eu vivi acabou me deixando com essa vontade de ajudar muito as outras pessoas, né? E é isso que eu tenho buscado até agora. Então, são 3 anos de dedicação bem... E cada vez melhorando, né? Pegando uma outra profissão. Não sei se é a profissão que você falaria, mas claro, sempre adicionando. Sim, vai sempre acrescentando, né? E é aquilo, nem todo mundo precisa de tudo, mas se a pessoa precisar, eu vou saber como ajudar. E é isso que me faz sentir bem, sabe? Ah, se ela precisar disso, eu sei fazer. Se precisar daquilo, eu sei fazer. Se precisar... né? É como se fosse cartas na manga que eu tivesse para ajudar durante a gestação e o trabalho de parto. Mas acho que o mais legal, assim, do meu trabalho que se tornou foi o grupo de mães, sabe? As meninas acabaram se conhecendo, porque nós pegamos aí 2 anos de pandemia, quando a família não podia vir, né, não podia ir para o Brasil, então essas gestantes, elas ficavam muito sozinhas. Então as aulas de yoga e de hypnobirthing era aquele momento que elas viam, nossa, não sou só eu que estou passando por isso, né, ela também está passando, né, e aí uma vai ajudando a outra, então isso foi muito especial, assim, é muito bom ver elas todas amigas, aí os bebês crescem juntos, sabe, é muito gostoso de ver, assim. E atualmente eu só dou aula online, né? Desde a pandemia. Só online, isso que eu ia perguntar. Eu fiz as aulas presenciais por muito tempo. E aí a pandemia teve que, né? Tive que improvisar. E aí eu fazia online durante os lockdowns, aí voltava pro presencial, aí fazia online de novo, aí tinha alunas aqui de Hamilton, de vários lugares da Nova Zelândia, a Tati, inclusive, foi minha aluna. Enfim, várias pessoas de lugares diferentes começaram a me procurar. E eu disse, não, quer saber? Vou deixar só online. Então, mantive 2 vezes por semana, né? As aulas para as gestantes. E aí, todo mundo pode fazer as 2 aulas. Mas você faz também presencial? Ou só atualmente não. Só. Ah, tá. Quando eu fui pro Brasil no início do ano, quando eu voltei já disse que não, vou continuar só online. E se alguém quiser, você não faz ou você Se alguém quiser, eu faço, né? Particular também, mas as aulas agora em grupo estão acontecendo online. E aí foi legal porque as coisas vão acontecendo, né? Aí pessoas que moram em outros países. Eu tive uma aluna da Alemanha e uma de Portugal. A de Portugal acordava não, ela ia dormir quase meia-noite para poder fazer a aula, né? Porque o fuso é muito diferente. Aí eu disse, não faz sentido, né? Então vou gravar um curso, né? Só que o curso de hypnobirthing eu não posso gravar, não é permitido pelo instituto deles, não. Mas eu posso fazer o meu próprio curso, mostrando outras coisas também, né? Não, o yoga, ele tem uma parte muito boa de relaxamento também e tal. Então,
não posso usar o material do hypnobirthing, mas posso ensinar aquilo que é possível dentro do yoga, né? E dentro dos outros cursos que eu aprendi. Então vai ser bem legal. Que legal. Tô no processo, o e-book já tá pronto, agora Legal. tem que gravar. Que Que é a bacana. parte mais... É, o mais desafiador, É a né? parte mais desafiadora, mas vai dar certo. Inclusive, se você precisar de câmera, microfone, vem pra Hamilton, a gente vai Aí, estar ó. com o estúdio, daí você pode usar o estúdio pra Olha gravar. aí, ó. Que Tem maravilha. iluminação Daí bonitinha. põe iluminação, usa o microfone. Ai, obrigada. Muito Imagina. legal. E, tipo, como que funciona se eu quiser hoje fechar com você, né? Pra a pessoa que tá ouvindo falar assim, fiquei afim. Como que funciona? Sim. Como que te procura? Pode procurar pelo site, né? É yogamam.com.nz. Ou então pode procurar no Instagram também, que também é yogamam. Só que o mam é com 2 M's. Pode me chamar, independente do lugar que a pessoa estiver. Eu dou aula, não tem problema. Alguns horários fecham com horários do Brasil também. Então, tive turma no Brasil até pouco tempo. Que legal. Né? Então, posso fazer. Eu vou me adaptando, eu tento me adaptar ao máximo, né, aos horários. Agora eu tô abrindo uma turma de hypnobirthing dia 19 de outubro, uma aqui pra Nova Zelândia e uma pra Austrália. Só que aí eu faço às 7 da noite aqui pra Nova Zelândia e aí depois às 9 da noite pra gente, que é 7 da noite pra Austrália. Então eu vou fazendo assim, né, vou improvisando no horário que dá. E o bom do curso gravado é que a pessoa pode fazer depois, né? Refazer. No horário que quiser, e aí vai ter bastante conteúdo lá pra assistir. Mas é isso, é só procurar ou no site ou no Instagram e com certeza eu vou ficar muito feliz em ajudar. Ai, que demais. O link, inclusive, gente, tá aí na descrição. Se você estiver ouvindo pelo Spotify também vai estar na descrição. E no YouTube, o link também do Instagram da Mai. Tá aparecendo já aí na tela, mas também tá na descrição. Só chamar lá. E é isso, assim, nossa, é um trabalho muito legal mesmo, assim, sabe? Você vê que, de alguma forma, você ajudou aquela pessoa, assim como de vocês, né, que trazem tanta informação. É muito bom, assim, quando eu recebo uma mensagem, o bebê nasceu, tá tudo bem, nossa, tô ótima, ou qualquer coisa do tipo, né? Às vezes eu recebo mensagem das minhas alunas, tive um dia péssimo hoje, mas depois do relaxamento, nossa, tô me sentindo tão bem, sabe? Que legal. É isso que faz valer a pena, porque foi por isso que eu quis fazer, né? É isso. Então hoje você, tipo assim, trabalha full time ou já Trabalho ainda mais Que isso? bacana. Comecei part-time, só tendo prejuízo, no caso, porque eu dava aula de graça, né? E fazendo aquele monte de curso que eu queria fazer. Mas hoje em dia, nossa, tá bem melhor, assim, bem legal. E o trabalho de doula também é um trabalho interessante, né? Que me deixa ainda mais próxima daquele casal, mais próxima da gestante. Eu consigo colocar a mão na massa mesmo, né? É bem... E Nossa, vocês que legal. pensam em, sei lá, fazer curso lá, como é que funciona pra ser realmente a parteira? É tipo Ou uma não? midwife, Não. alguma coisa assim, né? Sabe por quê? Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo fala, mas você deveria É o próximo fazer. step agora. Não, eu não quero, sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu não vou poder fazer o que eu faço. Isso. E hoje, assim, eu amo muito o meu trabalho, mesmo. Eu tô disponível para as minhas alunas 24 horas por dia. E elas sabem disso, sabe? Mesmo quem não é minha aluna como doula, cansei já de receber mensagem. Teve uma que me ligou às 6 horas da manhã um dia. Maire, eu tô passando por isso, o que que eu faço, sabe? Porque eu não tive isso, entende? E é isso que eu quero dar para essas pessoas. Eu quero que elas tenham uma gestação muito mais tranquila, com mais confiança. Eu quero que elas saibam que elas têm com quem contar. Um suporte, legal. né? E isso é muito legal, assim. É bacana. muito especial, é um trabalho muito especial. Eu acho muito legal, tipo, é uma evolução, assim, mental, porque, por exemplo, a Natália também estava comentando que ela não teve esse suporte, né, de uma consultora de amamentação para ela, e ela transformou esse desafio, essa frustração em algo positivo para que ela pudesse tornar a vida de outras mulheres melhores. Exatamente. E você é a mesma coisa, então, assim, mostra que o quanto a gente pode usar momentos negativos em que a gente não teve suporte para que a gente mude a vida de outras mulheres, para que elas não passem pela mesma coisa que você passou. Então, é muito especial ter pessoas assim como você, como a Nath, que usam esses momentos da gestação, que são estressantes, para que tornem a vida das mulheres mais fáceis nesse processo. Sim, e é muito gratificante, assim, não tem... você rica sendo professora de yoga? Provavelmente não, né? Mas é uma coisa que me dá... É tão gratificante aquilo, é tão bom, sabe? Ajudar as pessoas, que
cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Uhum. Você vê que você ajudou. A Natália agora tá começando a viver isso, sabe? Ela me mandou mensagem esses dias. Ai, nossa, ajudei uma gestante. Uma gestante não, uma mamãe. Ela ficou tão feliz, não sei o quê, sabe? É isso. É isso. Não existe nada melhor do que isso, assim. De verdade, eu não meço esforços e eu sei que a Natália também não vai fazer, sabe? Já saí da minha casa pra ser doula de uma aluna que eu não ia ser doula dela, eu não era contratada pra isso, mas ela precisou passar por uma indução, como eu passei. Uhum. Eu disse, não, eu não vou te deixar sozinha. Fui pro hospital, fiquei a noite inteira com ela lá. E pode só sabe? pegar e entrar e pronto? Se tu fala que é doula da pessoa, sim, mas eu não era, né? Uhum. Mas eu falei. Mas Eu fingi menti. que- Eu fingi que eu era. Mas, Você foi no final, né? né? Porque eu sabia que ela precisava e eu sabia que eu podia ajudar. Eu acho que não existe. Eu acho que eu nunca seria feliz se eu pensasse, nossa, a Clara tá precisando de ajuda, eu sei ajudar ela e eu não vou fazer. E também tem uma Sabe? conexão entre, tipo, mães, né? Mulheres e tal. Uhum. Então, deve ser mais legal ainda. Agora a gente tá fazendo, inclusive com a Natália também, alguns workshops para juntar todas essas mães, mesmo que Legal. não sejam minhas alunas, para falar sobre. Eu tenho uma amiga que ela tá se formando em psicologia aqui na Nova Zelândia agora. E que também foi minha aluna. Então, assim, eu tô juntando todo mundo, né? Todo mundo conectado. E ela é maravilhosa, ela tem 3 filhos, a última filha dela nasceu aqui. E ela fez muitos cursos também, enquanto ela estava estudando psicologia, ela fez muitos cursos sobre comportamento, isso e aquilo. E aí a gente fez agora, no início do mês, um workshop que foi muito legal, que foi a origem desses outros que virão. Né, tendo uma personagem, por exemplo, o nome da personagem é a Mariana, né? A Mariana tá passando por isso, 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 isso. Aí a gente tem o lado, né, de como a Mariana tá se sentindo, que é o lado que a Dani trabalha. Né? Aí o meu lado, o que que a Mariana poderia fazer, né, para não se sentir dessa forma? Como que ela poderia, né, qual técnica, enfim, o que ela poderia usar, que recurso ela poderia usar para aquilo. E a Natália entra junto também nessa parte, né, de dar amamentação, de falar, de dar dica. Ah, ela pode fazer isso, isso e isso, né, para esse problema tem tal solução. Que legal. Para orientar mesmo, porque é o que falta. A gente não tem uma orientação boa, né, durante a gravidez e o puerpério. E é um momento onde a gente está mais vulnerável, mais sozinha, né, que a gente não sabe o que fazer muitas vezes, não sabe para onde correr, lugar diferente. Muitas alunas que eu tive não falavam inglês, então assim, sabe? Imagina em trabalho de parto, no hospital, vulnerável, vem uma midwife, fala um monte de coisa para ela. Não entende direito. Talvez não entende direito, concorda com um procedimento que talvez ela não teria concordado se ela tivesse entendido. Então, é mais a orientação, assim, pegar informações mesmo, né? O que que pode acontecer? Se acontecer isso, o que que você pode fazer, sabe? É bem um trabalho de orientação que eu já fazia no Hypnobirthing, né? E no yoga, mas que agora vai, com a ajuda da Dani e da Natália, também vai ficar melhor ainda. Mais completo. Mais né? completo. Já tem alguma previsão de quando vai acontecer o próximo workshop? Acredito que no final desse mês. Ah, A gente não marcou a legal. data, a gente tem um encontro agora, semana que vem, a gente vai marcar a data certinha. Mas a ideia é que seja um a cada 3 semanas ou um por mês, Que legal. pra ir juntando essas Quando eu mulheres. tiver a data, me avisa. Eu também posto lá, né? Ai, obrigada. E a gente ajuda a divulgar, porque eu acho é muito legal, interessante, assim, eu não sou mãe, né, então muita coisa que eu poderia estar me identificando com o processo é difícil pra mim, mas Claro. eu consigo visualizar, porque eu tenho esses medos, essas inseguranças Uhum. de na hora no parto, como que foi se der algum problema, e eu não vou ter ninguém, tipo, falar português perto de mim, e sabe, essa falta de suporte me gera um pânico que eu acho que me distancia ainda mais dessa vontade de ser mãe. Sim. Eu falo, putz, vai ser muito difícil, eu não vou ter esse suporte, melhor não, sabe? E poder conversar com você, poder conversar com a Nath também me ajuda, mesmo não sendo mãe, saber que não, eu vou ter pessoas que vão poder me oferecer esse suporte, Com né? certeza. Me dá mais vontade, me faz me sentir mais segura de ser mãe, Com sabe? certeza. E, sério, essas gestantes, elas ficam amigas, elas saem juntas, sabe? É uma coisa muito legal, né? Que se transformou. O grupo de alunas do yoga, aí já tem um outro grupo que é ex-alunas. Aí, então, elas falam, eu graduei, eu tive meu bebê, agora eu vou para os ex-alunas. E aí Legal. elas marcam encontros, saem juntos. Eu não consigo participar muito, né, desses encontros dela. Mas é muito legal, assim. Elas se sentem muito
próximas uma da outra e ver os bebês todos crescendo Juntos. juntos. Ah, tô com uma dúvida, meu bebê aconteceu isso, o que que eu posso fazer? Tem 300 mães no grupo que vão te dar uma orientação, sabe? Vão te falar alguma coisa. Então, é bem legal. Que legal. Uhum. E saber que também você, tipo, oferece online, né, esse serviço. Sim, Então, sim. que às vezes as pessoas pensam que tem que ser presencial e também. Não. Não importa onde você estiver ouvindo, dá pra você. É, exatamente. Qualquer lugar do mundo. E o que muda do presencial pro online é que a minha presença física talvez não esteja perto de ti para te dar um abraço ou para ensinar o Jonathan como ele poderia fazer tal coisa, mas essa orientação vai acontecer de forma online e eu vou estar ali guiando e orientando vocês em todo o processo. É assim que demais. funciona. Que sensacional. Eu inclusive trabalho como doula online também, né? Que é um trabalho de, quando essa mulher entrar em trabalho de parto, ela vai ter quem oriente ela, além da midwife. Porque muitas pessoas pensam, midwife, quando entrar em trabalho de parto, tá tudo bem, a midwife vai estar lá. Mas a midwife, ela chega mais no final do trabalho de parto. Então, existe Ou nem todo vai. um processo. Manda Ou Love nem, né? Sônia. No meu caso, né? Não vai. Então, existe todo um trabalho antes, né? Por mais que você planeje, eu quero ter toda a analgesia existente para o trabalho de parto. Você só vai poder ter toda essa analgesia existente depois que você estiver em trabalho de parto ativo, que você estiver no hospital. Até lá, o que você vai fazer? É isso que as pessoas não pensam às vezes, sabe? É aí que normalmente nesses casos que os partos são mais traumáticos, que a pessoa fica, não, sabe? Então, tem que ter ferramentas, né? Quando você engravidar, o Jonathan precisa saber o que fazer pra te ajudar. Senão ele vai ficar parado ali sem fazer nada, porque ele não sabe o que fazer. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque assim, né, pra nós mulheres né, nosso corpo é estressante e tal, mas pro homem não deixa de ser também. Claro. Né? Então, por exemplo, você falou do seu marido que também ficou em choque e tal. Eu não sei como foi pra ele depois do parto, mas, por exemplo, o hypnobirthing, o Jonathan fazer também? Com certeza, o curso é pro casal, não falei é pro isso, casal. mas o curso é pro casal. E ele é um curso muito focado nisso, de como o Jonathan pode te ajudar durante o trabalho de parto. Né? Então, o curso é muito pro acompanhante. Ele é importante pra gestante, porque ela precisa ensinar o corpo dela a relaxar, ela precisa entender que aquilo é um processo natural do corpo dela, mas principalmente pro acompanhante. Eu diria que o hypnobirthing, ele é muito mais pro acompanhante do que pra gestante em si. Então, ali eu fiz criei uma como fala, talvez uma apostila para você ter um parto tranquilo. O que você precisa? Aí coloquei todas as técnicas do hypnobirthing e aí na segunda página, primeiro estágio do trabalho de parto, né? Fase latente. O que eu faço durante esse estágio? Fica tranquila, segue a tua rotina normalmente, isso e aquilo. E aí eu coloco ir pro acompanhante. Como eu posso ajudar a minha esposa, né? A minha parceira durante esse estágio. Aí coloco tudo que ele pode usar. Entende? Aí, no próximo estágio, o que eu faço? Sabe? É muito interessante. E como eu tenho esse lado do yoga também, de movimentação e outros cursos que eu fiz, eu ensino muito a parte manual também, né? De como ele pode te ajudar a aliviar a dor que tu estiver sentindo. Que legal. Então, dá pra fazer um hip squeeze, que é pressionar a lateral do quadril, isso diminui a dor normalmente pra mulher. Dá pra fazer uma massagem, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então, são várias técnicas, não é só roteiros de relaxamento. Tá ferrado, que eu já vou colocar você quando eu tiver filho, já vai fazer o curso. Não, você... Aqui, antes, né? Clara, antes de contar pra ele que você tá grávida, você me liga. Pelo amor de Aí Deus, a gente já combina tudo. E depois eu ensino tudo pra ele. Fechado. E você quer falar sobre valores, assim, pro pessoal que tem, pra ter uma ideia de como... Eu não sei se cada valor é por turma, né? Se às vezes tem mais mulheres. Não. O valor do hypnobirthing, ele é um valor tabelado, tá? Que existem muitos profissionais de hypnobirthing aqui na Nova Zelândia, é uma coisa muito comum. É muito comum até da midwife perguntar pra gestante, você já ouviu falar em hypnobirthing? Porque facilita muito o trabalho delas. Então, é um valor tabelado, que eles dizem que a gente pode cobrar entre $400 e $500, tá? É a sessão ou é o tudo? Tudo, todo o curso. Nossa, os 5 encontros. Eu faço um encontro extra, tá? Mas normalmente 5 encontros e é esse valor. Eu cobro $450. Nossa, né? bem Não barato. É nem o máximo e nem o valor mais baixo. Dá pra comprar e pagar com cartão pelo site. Eu também sempre, como
a maioria das pessoas que fazem hipnobirthing são minhas alunas, eu sempre libero para pagar em 2 vezes, então eu tento facilitar ao máximo, né? E já teve muitos casos também da gestante chegar, Maíra, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para pagar, eu preciso fazer esse curso, como é que eu posso fazer? Pra quando Dá A um gente jeito. conversa. A gente sempre vai achar uma solução, sabe? Não deixa de fazer, porque por alguma questão financeira, me manda mensagem, eu vou ter o maior prazer em ajudar, sabe? Não deixa de Nossa, fazer que legal por que eu isso. te perguntei o valor, porque eu já achei que era um valor muito mais alto. Não, é um valor legal. bem ok, assim, pra dedicação toda que é esse Sim. curso. E pro quanto facilita, né? É. Tipo, Tem todo um suporte, né? Tipo assim. Sim. E você pensa em juntar com a outra menina lá e tal, fazer realmente sei lá, um aparado mais geralzão, assim, tipo tal? um Seria legal? curso, tipo, você Com vê certeza. legal. Com certeza. Que bacana. Com certeza. Tudo que é pra agregar, pra acrescentar, eu acho que a gente deve fazer, né? Sim. Então, se a pessoa ela tem a possibilidade de comprar um curso gravado, que seja, tá? Um curso online para fazer quando ela puder, porque, enfim, pode estar num fuso diferente. E ela tem a oportunidade de pegar desde o momento do início da gestação até o pós-parto, por que não? Sim. Né? Seria incrível. Então, é uma Legal. coisa que a gente pensa com certeza. Ai, que Legal. bacana. E a yoga pra gestantes? Você quer saber tudo do preço já, né? Claro, Ah, já tô preparada. Vai guardando dinheiro já. Yoga para gestantes. Eu faço uma divisão da seguinte forma: primeiro e segundo trimestre, tem aula 2 vezes por semana, $75 por mês. Nossa, barato. É barato, aham. Porque para quem tá no terceiro trimestre de gestação, que já tá mais próximo do parto, eu faço uma aula extra por semana, e aí é $90 por mês. Então a pessoa, na verdade, paga $15 a mais, mas tem 4 aulas extras, né, por Nossa, mês. que legal. E essas aulas extras são bem interessantes, porque eu boto o parceiro a fazer junto. Ah, Então, que legal. além de tudo, claro, o curso ser importante por vários motivos, ela vai ter, talvez, sentir menos desconforto, ela vai estar mais confiante, vai estar tranquila, ela vai saber o que fazer. É interessante porque a conexão entre o casal aumenta também, né? O marido, que normalmente fica esquecido durante a gestação, porque ele pensa, ela que tá grávida, ela que tá sentindo enjoo, ela que tá isso, né? Durante o trabalho de parto, ela que vai ter o bebê, eu não tenho o que fazer. Ele descobre que ele tem um papel muito importante ali, né? Isso é o mais legal de tudo, assim, descobrir que ele é também um protagonista daquele momento, né? O parto não é só sobre a mulher e o bebê, o parto também é sobre o parceiro, né? Sobre o que ele acredita, né? Sobre a vida daquele casal. Então, é muito, muito legal, assim. É um curso que transforma bastante, assim, O relacionamento. Então, Legal. tem técnicas que eu peço para eles praticarem durante a semana. Pratica tal técnica. E eles vão praticando, e aí passa o parto, continua fazendo, sabe? Tem uma massagem que é bem legal, que é chamada de Light Touch Massagem, que é uma massagem que é feita com a pontinha dos dedos. E ela é super relaxante. Eles seguem fazendo, tipo assim, pra vida, sabe? Então, é bem legal. Eu acho que, tipo, pra mulher, quando ela tá grávida, tipo, ela passa por todo aquele processo, e se ela não tem o marido ali 100% Sim. do lado, torna muito mais difícil. Então, Com certeza. ele tá fazendo parte de uma yoga, tá fazendo parte de um processo, de como que vai ser, e tá ali disposto a te ajudar. Também pra mulher já é confortante de saber, ok, o meu marido tá ali, ele vai me dar esse suporte também, sabe? Então, acho que é um conjunto, né? É muito legal, é muito legal. E acaba o marido também se conectando mais com o bebê, Sim. né? Porque é aquela coisa, é ela que sente os movimentos, é ela que sente o bebê mexendo, é ela que sente aquela presença do bebê. Mas não, o marido acaba se conectando também. E isso é uma parte importante que a gente fala também no Hypnobirthing, né? Como a presença dessa pessoa, que pode, às vezes, não é o parceiro, né? Às vezes pode ser uma irmã, uma amiga, mãe, né? Nem todo mundo talvez tenha, né, a mesma sorte que eu tive de ter o meu parceiro do lado. Pode ser uma outra pessoa também, né? Mas aquela pessoa, ela precisa entender que ela vai ser parte daquilo e como que ela pode, né, ajudar da melhor forma. Então, é para todo mundo, assim. É para qualquer casal, né, que queira fazer, ou para uma gestante que está sendo mãe solo também vir com a ajuda de uma outra pessoa. Que legal. E você faz yoga normal também, sem ser pra Sim. gestante, online? Sim, eu faço aulas de Hatha Yoga
De segunda a sexta, às 6:30 da manhã. É meia hora de aula só. E normalmente, quem vem para essa aula são as minhas ex-alunas. Né? Elas continuam fazendo. E tem qualquer iniciante pode fazer, né? Uma aula para iniciantes. E nas segundas e quintas, às 8:30 da noite, eu também faço uma aula de Hatha Yoga, só que de 1 hora, com a parte do Restorative Yoga, que é aquele relaxamento maravilhoso. Então, é a aula perfeita para fazer antes de dormir. Perfeito. E qual que é a diferença? Eu já fiz o Hot Yoga e Yin Yang. Yin Yoga. Eu sou professora de Yin Yoga também. Esse foi o que eu mais gostei. Porque eu achei mais fácil. Calmo, eu achei mais fácil. Ele tem um foco muito mais em melhorar a flexibilidade, mobilidade. O Hatha Yoga é o yoga mais básico, digamos assim, tá? Falando de forma bem simples, para todo mundo entender. São técnicas de posturas, né? Você vai fazer a postura, mas você vai ter atenção plena naquela postura que tu tá fazendo. Então, tu vai respirar enquanto tu tá naquela postura. E é uma aula para iniciantes. Então, não é aquele yoga que você vai ver uma pessoa fazendo o headstand, que é ficar de cabeça para baixo. Não é isso, tá? É uma aula bem para iniciantes. Legal. Que as pessoas conseguem acompanhar, também é online. Então, eu tenho, assim, alunas de 15 anos e alunas de 70. Então, tem que ser algo que dê para todo mundo fazer, né? Sim. É bem legal. Depois eu vou falar com você. Então, é isso. Tem mais alguma coisa, Mai, que você acha que a gente precisa abordar, que a gente não falou sobre o assunto? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, só lembrar, né, as gestantes, as pessoas que estão... qualquer pessoa que tá assistindo, todo mundo conhece uma grávida, né? Lembrar Conheço uma, inclusive, vou mandar esse vídeo pra ela. Olha aí. Tem a Dani e tem a Manu, né? Sim. Inclusive, a gente sempre tem aquela coisa, quando a gente vê uma grávida, né? A gente só pensa na parte boa, claro, mas às vezes a gente não vê como aquela pessoa realmente está se sentindo. Então, acolher aquela gestante, acolher a puérpera, né? Não ficar dando muita opinião, porque às vezes isso só atrapalha. E mostrar que existem outras possibilidades, né? Existe outro caminho. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, manda para gestante que você conhece, para ela saber, né, que não precisa ser, o parto ele não precisa estar relacionado ao sofrimento, não precisa ser algo ruim, pode ser algo muito positivo e muito transformador, assim como foi para mim, assim como foi para Natália também. Ai, que demais! Adorei, gente. Então é isso aí. Mandem mesmo esses vídeos, né? Esse vídeo, o link, né, da Mai para as pessoas, porque eu acho que até para quem não é grávida, pensa em ser, já quer tirando essas dúvidas, essas inseguranças na cabeça, com certeza. Já começar a praticar yoga também, né? Pra já ir tendo uma ideia, né, de como funciona. Com certeza eu fiquei muito feliz de saber, de entender mais sobre, me deixou mais tranquila sobre o assunto, não vou mentir. Realmente, quando a Natália também falou, eu falei, nossa, não imaginava. Isso era um medo também, porque eu já vi casos, né, de amamentação. Minha mãe não conseguiu me amamentar. Então, ela sempre falou sobre esse desafio. Sim. Então, saber que existe realmente um suporte por trás, que pode tornar a experiência boa, né? Então, muito legal. Muito obrigada, Mai, por ter vindo, por ter compartilhado o seu conhecimento com o pessoal, falado sobre sua história. Imagina, fico muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade. É uma oportunidade muito especial para mim, porque eu já acompanho vocês faz tempo. Obrigada. Então, fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite. E tá mais convidada, a gente pode chamar a Nath de novo. Se você Claro, falou a Dani, a gente faz um Girls Talk sobre o assunto. Mesmo, vamos? Com certeza. A gente faz eu acho que vai ser bem legal, daí a gente abre caixinha de pergunta. Claro. Vocês abrem no de vocês também, pra gente ter bastante pergunta. Que eu não consigo perguntar muita coisa técnica, pra não estar vivendo isso, mas com certeza outras mães vão. Nossa, vai ser incrível. Daí já divulga o workshop, já divulga os outros planos. A gente tá mais convidada. Perfeito. Então tá, muito obrigada. Obrigada, gente. Se você não se inscreveu no canal até agora, já aproveita e já se inscreve. Deixa aquele like pra ajudar esse vídeo a impulsionar e ajudar outras mamães por aí que vão precisar com certeza assistir esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que daí a gente pode mandar pra Mai, pra ela responder e a gente vai mantendo vocês informados. E vão lá no Insta da Mai também, pesquisar mais sobre. O nosso Instagram é @ok.ninguemteconta, se vocês quiserem ir lá acompanhar nosso conteúdo. E a gente tem vários vídeos aqui no canal, inclusive com a Natália, que a gente comentou aqui. Ela falou bastante também sobre a parte de amamentação. A gente já teve mães que falaram como é ter filho aqui na Nova Zelândia, as diferenças entre Brasil e Nova Zelândia. Muito conteúdo também geral sobre como que é vir pra cá, como que faz pra achar trabalho. Então, vão lá maratonar todos os vídeos.
E é isso. Obrigada de novo, Mai. Obrigada por vocês terem assistido até Obrigada. aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Toca aqui. Ai, muito legal, gente. Ai, Muito adorei. obrigada.